Mateus capítulo 2, versículo 23. Todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Oremos ao Senhor. Senhor meu Pai, soberano, Criador eterno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Espírito Santo, estou eu aqui como um canal de bênção. Senhor meu Pai, me escolheu hoje, Senhor, por intermédio da minha vida, para abençoar a Tua igreja. Que o Senhor possa falar, meu Pai, que o Senhor possa testificar, meu Pai, ao coração da Tua igreja esta palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, que a Tua igreja possa sair renovada, edificada, fortalecida, meu Pai, debaixo da Tua graça, do Teu poder, para a honra e para a glória do nome do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer no Antigo Testamento que a nação de Israel pecou, quando o reino de Israel foi dividido em dois, reino do norte e reino do sul. E quando esses pecaram, então agora Israel está em cativeiro. O reino do norte, a Síria, levou cativo. E o reino do sul, mais tarde, foi levado pela Babilônia. E a história vai nos dizer que se passa o tempo, se levanta alguns reinados, e um desses reinados foi Alexandre o Grande. Mas segundo Flávio Joséfo, historiador hebreu, ele vai nos dizer que quando Alexandre o Grande, este morre, então o reino da Pérsia se divide em dois, e dentre esses dois reinos se levanta o reino chamado Reino de Roma, que foi o maior que já houve na história. O reino mais grande que houve foi o de Roma. O reino mais poderoso que houve da história foi de Roma. E quando Roma assume o poder, quando César assume o poder, quando Augusto assume o poder, ele dá uma ordem e estabelece alguns homens, a qual desses homens é estabelecido chamados Herodes. E o primeiro Herodes foi o Herodes o Grande, aonde quando eu falo de Herodes, eu não falo de um nome, eu falo de um título como César. E a história vai nos dizer que esse Herodes, ele era tão ruim e tão mau, que ele matou seus próprios filhos, matou a sua esposa, pelo poder, pela ganância ao poder. Porque tem pessoas que para chegar aonde quer, elas pisam em todo mundo, elas querem passar por cima de todo mundo, mas eu louvo a Deus, porque lá no céu há um Deus justo, há um Deus que é poderoso, há um Deus que é tremendo, e Ele vela pela sua palavra para a cumprir. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nesses dias, então veio Jesus Cristo, aleluia, o anjo apareceu a Maria, e então agora ela concebeu pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai nos dizer, no capítulo 1 do mesmo texto que lemos, que José decidiu deixar a sua esposa, ou seja, a sua noiva Maria, porque quando a Bíblia fala deposada, ou seja, está falando do noivado. E quando eu falo do noivado, na cultura judaica já era pré um casamento, eles já estavam arrumando tudo para se casar. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que quando José percebe que ela está grávida, então ele tem uma ideia, deixar ela secretamente, para não expor ela, para ela não morrer, para ela não ser apedrejada, porque pela lei em Levíticos, toda aquela mulher que fosse pega adulterando, então essa teria que morrer. Então o anjo aparece a José e fala a ele: José, ela não está grávida, não é de um outro varão, mas é do Espírito. Não temas em deixá-la, mas casa com ela, trazendo para os nossos dias o que isso representa, pregador. Ou seja, tem muitas pessoas que precisam nascer de novo, que precisa ser gerado pelo Espírito Santo do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 3, que um doutor da lei chegou para Jesus e falou, Jesus dando ensinamento, falando que o homem tinha que nascer de novo. Então Nicodemos chegou para ele e falou, mas como pode ser isso? Uma criança tornar ao ventre e nascer de novo? Aí Jesus virou para ele e falou, Nicodemos, eu não estou falando desse nascimento, mas eu estou falando do nascimento do Espírito. Ou seja, aquilo que você praticava, ou quando
quando você estava no mundo, no pecado, que você falava palavrão, que você mentia, que você se prostituía, que você fazia aquilo que não agradava a Deus. Mas quando você levanta a mão e aceita Jesus, você está nascendo de novo. Ou seja, você está sendo gerado de novo pelo Espírito Santo da verdade. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer também, no capítulo 1 de Gênesis, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas. Ou seja, quando a Bíblia está falando que a terra era sem forma e vazia, a Bíblia está falando de mim e você sem Deus. Nós não temos forma, nós somos vazios, nós se prostituem procurando alegria, procurando saciar nossa alma, mas nós estamos vazios. Mas quando nós aceitamos a Jesus, automaticamente o Espírito Santo começa a fazer parte da minha vida, e eu tenho uma vida cheia, eu tenho uma vida transformada, aleluia, eu tenho uma vida diferente, e aquele vazio que eu sentia, eu já não sinto mais, porque o Espírito Santo agora está fazendo parte da minha vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que nesse tempo, no início do capítulo 2, nasceu Jesus do rei Herodes, aleluia. E quando os magos veio do Oriente falando aonde está aquele que é nascido rei dos judeus, então Herodes se perturbou, Herodes ficou com medo. E agora a palavra do Senhor vai nos dizer que Herodes, ele dá uma ordem aos magos, falando: vai até Belém de Judá, aonde há de nascer Jesus, para que eu o adore também. Quando você achar eles, vocês me falam que eu vou adorá-lo. Mas Herodes queria matar o menino. E aqui eu quero abrir um leque da revelação, porque quem acha Jesus é só aquele que busca, aleluia. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 7, para nós estarmos sujeitos a Deus, ou seja, nós estarmos prontos a obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então chegai-vos ao Senhor, então ele se chegará a vós. Se você veio aqui, é porque a tua alma está sedenta de Jesus. Então você está se chegando a Jesus, e Jesus também vai se chegar até você. E quando Jesus chega até você, é coisa linda, porque ele dá vitória, ele transforma, ele traz à existência aquilo que não existe, só para abençoar a tua vida como se já existisse, porque o nosso Deus, ele é grande. Aleluia. E Herodes, ele dá esta ordem. Porém, quando os magos eles chegam até Jesus, se você ler o contexto da palavra que lemos, nós vamos ver, amados irmãos, que os magos, quando acharam Jesus, que eles viram Jesus, eles ofereceram ouro. Quando eu falo de ouro, eu falo de glória, eu falo de poder. Eles estavam dizendo que Jesus era o rei dos reis, ele estava dizendo que a glória era do Senhor, porque a palavra do Senhor vai nos dizer também, quando o profeta Ageu está profetizando ao povo de Israel para reconstruir ao templo, o profeta Ageu está profetizando, aleluia, Deus dizendo pela boca do profeta: porque meu é o ouro e minha é a prata. Ou seja, Deus está querendo dizer: minha é a glória e meu é o poder, aleluia. Ele é o dono da glória, ele é o dono do poder, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, aleluia. É por isso que a palavra do Senhor também diz em Tiago que até os demônios sabem que existe um Deus só, e esses estremecem, porque Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. E eu já quero te dizer que se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por alguma perseguição, se o diabo da nossa alma tem se levantado, eu quero dizer uma coisa, que ele vai até onde Deus permitir, porque o nosso Deus, ele é soberano, aleluia. Eu quero dizer para você que toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar, porque Jesus te chamou para vencer. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, aleluia. E quando eu falo de incenso, eu falo de oração. Sabe por quê? Porque se você olhar no livro de Êxodo, quando Moisés ele começa a construir o tabernáculo, que no livro de Levítico ele começa a dar a ordem de instituir ao culto a Deus. Então agora a palavra do Senhor nos fala que quando o sacerdote esse entrasse para adorar ao Senhor, para sacrificar, havia uma oferta de incenso, ou seja, era onde ele oferecia o perfume diante de Deus. E quando eu falo disso, eu falo de oração. Tem crente que ele quer
não quer orar, tem crente que ele quer ver o sobrenatural, mas ele não quer jejuar, ele não quer descer na presença do Senhor, mas o segredo é descer. Quando Deus ele abriu o Jordão para o povo de Israel passar, Jordão significa aquele que desce, ou seja, para nós termos vitória, nós temos que descer, porque aquele que desce na presença de Deus, ele vê coisas extraordinárias, ele vê sobrenatural. Eu me lembro uma certa feita que a minha mãe estava passando muito mal, de madrugada ela acordou e não estava conseguindo dormir, eu estava respirando meio ofegante, passando mal, e ela falou: Lai, ora por mim. E quando eu estendi as minhas mãos e orei, logo ela começou a dormir a noite inteira, chegou até roncar. E eu quero dizer para você que a tua oração ela tem poder no mundo espiritual. Quando você ora, algo acontece. Quando você clama, Deus ele te escuta, ele se inclina para ouvir o teu clamor. Está difícil? Continue orando. A história vai nos dizer que Ana orou aproximadamente 24 anos para ter Samuel. Eu quero dizer para você, se tudo está difícil, continue orando, porque quando eu oro, aleluia, eu trago o impossível para a minha vida. A rainha da Inglaterra disse que teme mais 2 crentes orando do que um exército para pelejar contra a Inglaterra uma certa vez. Porque a oração ela muda a história. Quando Josué ele orou e falou: para-te sol, para-te a lua. E então a Bíblia vai dizer que se deteve a lua e o sol. E quem conhece de geografia sabe muito bem que quem gira em torno do sol e da lua é a terra. Ou seja, quando Josué ele orou, a terra parou. Eu quero dizer para você que a tua oração ela tem poder. Se está acontecendo algo na sua casa que não está te agradando, ó, entrega ao Senhor, entrega nas mãos dele, porque ele vai mover a montanha, ele vai trabalhar lá no seu lar, aleluia. Você vai dizer: valeu a pena eu pagar o preço, valeu a pena eu sofrer, porque o meu Deus ele me deu vitória, ele me deu resposta. E também ofereceram mirra. E quando eu falo de mirra, eu falo de um perfume, eu falo de um arbustro que cresce em meio ao deserto. E quem não se lembra da igreja do Apocalipse, capítulo 2, chamada igreja de Esmínia. E quando eu falo de Esmínia, eu também falo de mirra. E esta mirra, ela é tirada no meio do deserto e ela é pisada. Mas quanto mais ela é pisada, quanto mais ela é amassada, mais o cheiro dela fica suave. Sabe que eu aprendo com isso? Que no meio do deserto, Deus ele vai fazer você crescer. Sabe que eu aprendo com isso? Que quanto mais você é pisado, mais te persegue, mais você vai exalar o perfume de Cristo, mais você vai cheirar o perfume de Cristo. Porque a luta, ela nos ensina a ter mais intimidade com Deus. A luta, ela nos revela alguns segredos da parte de Deus. E então agora Jesus ele nasce. E a palavra do Senhor vai nos dizer que como Herodes não achou o menino chamado Jesus, como ele foi iludido pelos magos, então agora ele dá uma ordem para matar todas as crianças. Mas o que eu acho lindo é que José foi revelado para ele em sonho que Herodes ia matar as crianças. Então agora a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que o anjo disse para José: pega o menino e vai para o Egito. E as crianças que morreram representam aquelas pessoas trazendo para os nossos dias que naufragaram, que morreram na fé. Quando eu falo de criança, eu falo do sonho de quase todo casal, de ter uma criança, de ter um filho, de ter um bebê. Sabe que eu aprendo com isso? Isso trazendo para o mundo espiritual representa a nossa chamada, porque alguns têm vontade de pregar, outros têm cantar, têm vontade de louvar a Deus, outros ainda têm vontade de ser um evangelista, de ganhar almas, outros ainda têm vontade de fazer coisas, viver milagres da parte de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que se o diabo se levantou para destruir a tua chamada, para destruir a tua vida, aleluia, assim como Jesus ele foi ao Egito, o Senhor ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A tua chamada não vai acabar, você não vai morrer, porque Jesus ele te escolheu, e se ele te escolheu, ele não vai permitir o diabo tocar
Quem não se lembra de Moisés, no capítulo 1 de Êxodo, nós vamos ver que se levantou um faraó, a qual não conhecia a história de José, e esse começou a aprisionar o povo, começou a oprimir o povo, e a palavra do Senhor vai nos dizer que a esse, quando ele começou a oprimir, e ele deu uma ordem para matar as crianças, então agora a palavra do Senhor vai nos dizer que a mãe de Moisés fez uma arca, ou um betume, ou uma cesta, e a betumou, e colocou Moisés dentro, e a vida de Moisés foi preservada. Eu quero dizer que a tua história vai ser preservada, a história da tua família vai ser preservada, o diabo não vai tocar, e você vai cantar o hino da vitória, aleluia, porque se Deus te amou, ele se responsabiliza, então o diabo não vai poder tocar em você, e nem na tua casa, aleluia. E Jesus, ele começa a crescer e o rei Herodes morreu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que então Jesus, ele foi habitar, aleluia, agora, amados irmãos, ele foi habitar, Fred, em Nazaré. E quando eu falo de Nazaré, quando eu falo da terra da Galileia, segundo a geografia bíblica, havia duas Galileias. A Galileia superior, na época de Jesus, onde ela era repleta de muitas coisas, onde ela tinha figueira, onde ela tinha da árvore que dava azeite. E quando eu falo de azeite, eu falo do alimento que serve para curar feridas, para dar força, para emagrecer, para ter uma vida saudável, uma vida que cura. O azeite serve para curar, para sarar feridas. Mas havia uma segunda parte da Galileia, a qual aonde era a Galileia inferior, aonde ela não tinha muita beleza. E Jesus, ele foi habitar mais ou menos para a Galileia inferior, aonde estava Nazaré. E quando eu falo de Nazaré, eu não falo de uma terra boa, eu falo de uma terra de espinho, eu falo de uma terra de abrolhos. É bem verdade que Jesus, ele vai preservar a tua história, sim, mas você vai ter que crescer na dificuldade, porque quem não se lembra de José, quando ele teve um dos seus filhos, ele colocou Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Eu quero dizer para você que nessa terra da tua aflição, você vai crescer e vai sobreviver, aleluia, e vai cantar o hino da vitória. Quem não se lembra do primeiro filho de Abraão, ou Abrão, chamado Ismael, e a palavra do Senhor vai nos dizer que quando esse estava no deserto, aleluia, Deus era com o moço que cresceu e habitou no deserto. Eu quero dizer para você, e ele foi flecheiro, você vai crescer no deserto, aleluia, você vai ser flecheiro. Ou seja, quando a Bíblia está falando que Ismael foi flecheiro, a Bíblia está querendo nos dizer que ele tinha a ferramenta afiada. No meio do deserto, você vai ter a sua ferramenta afiada. Para quê? Para incomodar o diabo, para causar prejuízo ao mundo espiritual maligno, aleluia, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a tua vida, porque Jesus, quando ele disse isso para Pedro, ele estava dizendo, olha Pedro, tu és Pedro, mas sobre mim eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e aleluia. Então eu quero te dizer isso, se levante a secretaria do inferno nessa terra da dificuldade, você não vai morrer, porque o Espírito Santo está te guiando, está te sustentando, porque Ele é contigo para te dar a vitória. Cada choraba. Porque muitas das vezes achamos que o Evangelho é só mar de rosas. Achamos muitas das vezes que o Evangelho não temos que padecer sofrimentos, mas a palavra do Senhor vai nos dizer o que? Em 2 Timóteo, que Paulo escrevendo a Timóteo disse, olha Timóteo, sofre comigo, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu quero dizer, sofre a aflição, porque aleluia, depois que você passar por esta aflição, há uma glória nos esperando, porque a palavra do Senhor vai nos dizer também em Romanos que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A palavra do Senhor vai nos dizer ainda na primeira carta da Epístola de João, no seu capítulo 2, no seu versículo 25, e essa é a promessa que ele nos fez, é a vida eterna. Um dia você vai ver Jesus, um dia você vai abraçar, por isso que vale a pena padecer
Cada choraba. Para me encerrar, porque o horário já se foi, a palavra do Senhor vai nos dizer o significado original da palavra Nazaré. Significa terra de abrolhos, significa terra de dificuldade. E quando eu falo disso, aleluia, é momentos difíceis da nossa vida, onde nós olhamos para o lado e não vemos ninguém, olhamos para frente e não vemos ninguém, olhamos para trás e não vemos ninguém, olhamos para o nosso outro lado e não vemos ninguém. Parece que estamos sozinhos, mas aí é só você e Jesus. Mas eu quero dizer que coisa linda é quando é você e Jesus, porque você aprende com o mestre. Aí você vai aprender que quando a tempestade, você vai falar assim: mestre, não importa que pereçamos. Então ele vai se levantar na alfândega do teu barco e vai dizer assim: acalma-te, vento, porque Jesus ele chega na hora certa e no momento certo. Quando você fala, eu não vou aguentar mais, é aí que ele chega. Aí eu quero dizer para você: não pare, porque muito longa é a tua caminhada. Porque quem não se lembra do profeta Elias, que esse queria parar no meio do deserto. Então agora um anjo desceu e deu